pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre 7 coisas que você não deveria perder o seu tempo. Todas as pessoas de sucesso que eu conheço sempre falam que eles dão muito valor ao seu tempo, porque o nosso tempo é algo valioso e escasso. Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, seja o CEO da Amazon, o dono da Microsoft, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que as pessoas que colhem bons resultados em sua vida são pessoas que dedicam a maior parte desse tempo plantando coisas que vão gerar frutos. Se você passa boa parte dos seus dias fazendo coisas desnecessárias, coisas que estão somente te tirando aquele tempo limitado que você tem, as suas únicas 24 horas por dia que você tem, você cada vez mais está regredindo e fazendo com que os seus resultados se atrasem. Então, se você quer saber essas 7 coisas que você não deveria perder o seu tempo, e você quer aprender a otimizar o seu tempo para plantar coisas boas e colher bons resultados, fique nesse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, comente aqui, resuma o que você aprendeu nesse vídeo aqui. Isso vai me ajudar e vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas que precisam escutar o que eu estou passando aqui nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero falar antes de entrar nos 7 pontos é o seguinte: tudo que você planta, é um princípio, você vai colher. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Então, se você estudar, se você trabalhar, se você dedicar seu tempo em aprender uma nova habilidade, em praticar esporte, você vai colher frutos daquilo. Então, se você dedica 2 horas todos os dias na academia, se você dedica 2 horas todos os dias praticando esportes, você vai colher frutos disso. Saúde, disposição, você vai colher energia. Agora, se você passa 2, 3 horas por dia fofocando, você também vai colher frutos disso. Então, por isso que eu falo que a gestão do tempo é muito necessária, porque a gente só tem as 24 horas por dia. Se a gente dorme 8 horas e trabalha entre 8 e 10 horas, ainda sobra entre 4 e 8 horas, às vezes, para a maior parte das pessoas. E esse tempo é o tempo que a gente tem para fazer as coisas que vão nos fazer evoluir. Praticar um esporte, ler um livro, estudar algum curso que a gente quer estudar, aprender um novo esporte, aprender um novo idioma. Então, as pessoas que se dedicam a aprender um novo idioma, a estudar coisas diferentes, a praticar esporte, são pessoas que estão evoluindo, porque estão plantando coisas boas. Agora, quem passa 6 horas por dia nas redes sociais, fica só fofocando, fica só fazendo coisas que não geram frutos, essa pessoa está jogando o seu tempo no lixo. E quando você joga o seu tempo no lixo com coisas que não geram frutos, esse tempo nunca mais ele é recuperado. Você jamais vai conseguir recuperar esse tempo. O tempo, à medida que ele passa, ele não volta mais atrás. Então a gente tem que dar muito valor nas 24 horas que a gente tem todos os dias e plantar coisas que vai gerar fruto no futuro. Quando você parar de perder tempo com essas 7 coisas, vai sobrar mais tempo para você investir na sua carreira, para você investir na sua saúde, para você investir na sua intimidade com Deus, para você crescer espiritualmente. E a partir do momento que você otimizar melhor essas 24 horas por dia que você tem, você vai ver uma evolução clara na sua vida, em todos os pilares. Então vamos lá, a primeira coisa que você não deveria perder o seu tempo é com fofocas. Por quê? Porque quando você fica falando da vida de outras pessoas ou quando você fica falando de assuntos do momento que vão passar, esses assuntos podem gerar alguma satisfação no momento, uma novidade, comentar sobre um assunto. Só que isso não vai gerar frutos no longo prazo. Você vai comentar sobre aquele assunto com as pessoas, aquele assunto vai passar, aquela onda vai passar, e aí depois que esse assunto passar, depois que todo mundo esquecer, depois que a mídia esquecer desse assunto, vai ter um novo assunto para você perder o tempo, vai ter uma nova fofoca, vai ter um novo BBB, vai ter uma nova atriz que terminou o relacionamento, vai ter um novo influenciador que caiu no golpe. Se você viver de fofoca em fofoca, se você viver acompanhando a vida de outras pessoas, você para de cuidar da sua própria vida e você está jogando seu tempo no lixo. Por quê? Essas pessoas vão resolver seus problemas, essas pessoas vão colher frutos daquilo que estão plantando, enfim, e você só está acompanhando a vida de outras pessoas. Então, uma coisa que você não deve perder o seu tempo é com fofoca, porque é um tempo perdido que não gera benefícios nem no curto prazo, nem no médio prazo, nem no longo prazo. Fofoca é uma das coisas que você deve evitar na sua vida, se você quer otimizar melhor o seu tempo. A segunda coisa que você deve parar de perder o seu tempo é o óbvio.
é redes sociais de forma excessiva. Quantas pessoas passam horas por dia rolando o TikTok, rolando o Instagram, rolando os shorts do YouTube? Hoje em dia é muito comum, né, a gente buscar essa dopamina barata. Então, você trabalhou muito, você quer buscar uma recompensa, qual que é essa recompensa? Deitar no sofá, deitar na cama e ficar rolando, vendo videozinho engraçado. Tudo bem, você pode ver os vídeos engraçados, você pode ver conteúdo interessante, mas hoje, por exemplo, no Instagram, a maior parte dos vídeos que aparece para mim, se eu começar a rolar aqui, são vídeos de viagens, de coisas engraçadas, e tudo bem, mas se eu ficar só vendo esses videozinhos, eu não vou ter dinheiro para fazer essas viagens, então eu vou ficar só vendo ali, né, dentro do meu quarto, com uma telinha na mão. Se eu ficar só vendo coisas engraçadas, eu vou estar colhendo uma dopamina barata, vou estar rindo ali no curto prazo, mas não é isso que vai trazer a minha verdadeira felicidade, mas sim o meu desenvolvimento. Então, a gente pode sim se atentar às coisas que estão acontecendo, a gente pode sim se atualizar através das redes sociais, a gente pode sim ver as redes sociais ali, só que a gente deve tomar cuidado para isso não se tornar um vício. O brasileiro, ele passa horas por dia nas redes sociais e a gente está acima da média, né? Se for levar em consideração vários outros países. Por exemplo, tem países que produzem muito conteúdo, mas eles mesmos não acessam os conteúdos. Eles não assistem os conteúdos que eles produzem. Eles jogam esse conteúdo, essa dopamina barata para outros países, porque eles tiram a atenção das pessoas com o que realmente importa e eles dominam cada vez mais, eles crescem cada vez mais. A China é um exemplo disso. Então tome cuidado com esses videozinhos de rede social, porque alguns sim pode fazer evoluir, mas outros vão só te atrapalhar na sua trajetória. Alguns vão só fazer você perder o seu tempo. E também é um tipo de coisas que você está plantando ali, que você está perdendo um tempo, que você está jogando fora, porque aqui não te traz benefício no curto prazo, nem no médio prazo, nem no longo prazo. Você vai ficar só rindo ali, vendo piadinha, vendo videozinho, vendo o próximo meme, mas você não está evoluindo. Então, tome cuidado com o tempo nas redes sociais. E a terceira coisa que você não deveria perder o seu tempo é com festas, baladas e bebedeiras. Por quê? Porque quando você vai para uma festa, para uma balada, você perde muito tempo. Desde a hora de você escolher a roupa, tem pessoas que passam a semana toda pensando na roupa que vai para a festa, pensando qual combo vai comprar, planejando a compra do ingresso, e aí vai para essa festa, fica a noite inteira nessa festa, enche a cara de bebida, de droga, de cigarro, de tudo, nessa bebedeira. A pessoa perde às vezes a sexta-feira se planejando para essa festa, ela perde o sábado indo nessa festa e ela vai lá e perde o domingo porque ela tá o domingo inteiro de ressaca e ainda às vezes quer tomar mais uma para acabar com a ressaca. Então, se você parar de perder tempo com essas coisas, acredito que você vai evoluir muito mais, porque isso rouba o seu tempo e rouba a sua energia. Mulheres, bebidas, festas, não vou falar mulheres, não, porque parece... Sorriso bom que você recebe uns hate pra desejar vida. Isso que rouba a energia de todo homem. Mulheres, festas, bebedeiras, balada. Se os homens pararem de perder tempo com isso e focar toda essa energia que ele tem e que ele perde com essas coisas e focar essa energia num projeto, se ele focar essa energia em evoluir, se ele focar toda essa energia, esse foco dele em fazer coisas boas, ele vai evoluir muito com isso. Então por isso que é uma coisa que eu não recomendo ninguém fazer, é ficar vivendo uma vida de balada, festas e bebedeiras, porque isso só rouba sua energia e seu tempo. A quarta coisa que você deve eliminar na sua vida é o perfeccionismo. Muitas vezes a gente perde muito tempo querendo fazer algo de forma perfeita e acaba não fazendo. Então, por exemplo, para começar a gravar vídeos no YouTube, eu sempre achava que eu tinha que ter o melhor cenário, a melhor câmera, e eu simplesmente resolvi pegar o meu celular e começar a falar. Não precisa do melhor roteiro, não precisa da melhor edição, não precisa do melhor cenário, não precisa da melhor comunicação. Larguei mão do perfeccionismo e isso me ajudou bastante a tirar as coisas que eu queria do papel. Então, uma das coisas que eu recomendo você parar de fazer é ser perfeccionista. Então, tem gente que gasta horas e horas para postar um stories, porque fica ali, mexe ali, peraí, tem que sair um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Enquanto isso, o outro fulano lá já postou 10, 15 stories. Tem gente que vai fazer uma arte, ou que vai fazer um vídeo, ou que vai fazer uma coisa, fica 2 horas lá olhando pro vídeo, assistindo 20, 30 vezes, e esse perfeccionismo te trava, porque você poderia estar sendo muito mais produtivo e produzindo muito mais se você não fosse perfeccionista.
O quinto hábito que você deve deixar de lado é o medo de não agradar as pessoas. Porque durante a sua trajetória, durante a sua vida, muitas pessoas vão te pedir coisas o tempo todo. E às vezes você vai se colocar em situações que você vai querer mais agradar outras pessoas do que agradar a si mesmo. Então às vezes você tem algo importante para fazer, mas alguém te pediu alguma coisa, você quer agradar alguém e você prefere ir lá fazer essa coisa. Você prefere ir lá agradar essa pessoa com medo do que vão falar de você ou com medo de desagradar alguém e você acaba perdendo tempo e você acaba deixando de fazer algo que seria importante para você. Então você não precisa agradar as pessoas o tempo todo. Às vezes tem coisas que você vai fazer que não vai agradar outras pessoas e tudo bem, você deve fazer o que você acredita que é importante para você. Por exemplo, se você acha que praticar esporte é uma coisa muito importante para você, mas você tem alguém do seu lado que fala que praticar esporte é algo que é só perda de tempo, que essa pessoa não gosta que você pratique esporte, um exemplo aleatório, você vai querer agradar essa pessoa e você vai deixar de praticar seu esporte. Então tome cuidado com essa necessidade de aprovação, tome cuidado com essa necessidade de estar sempre agradando outras pessoas e aí você acaba perdendo muito tempo com isso, pois você vai fazer coisas que não necessariamente estavam nos seus planos. Sexta coisa que você deve parar de fazer é a comparação. A comparação é a coisa mais besta que existe, porque cada pessoa tem a sua própria história, cada pessoa tem a sua própria condição financeira. Cada um de nós veio de uma família, morou em um lugar em específico, os nossos pais carregam crenças e nos ensinou sobre isso. A gente teve oportunidades diferentes na nossa vida. Tem pessoas que teve a oportunidade de trabalhar com a internet muito antes de você. Tem pessoas que entraram no mercado digital num contexto diferente, quando o mercado era diferente. Existem muitas peculiaridades, vamos dizer, de uma história para outra. São crenças, são bloqueios. Tem pessoas que carregam bloqueios que atrapalham ela e ela vem quebrar esse bloqueio daqui uns 3 anos para depois ela começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então é muito difícil você se comparar com outra pessoa, porque a condição financeira muda, o ambiente muda, as crenças mudam, os bloqueios mudam. Cada pessoa tem sua própria característica, cada pessoa tem suas vontades, tem sua própria personalidade. Então você ficar se comparando com outras pessoas não faz sentido. Pega, por exemplo, condição financeira. Às vezes você ganha um X valor, às vezes você ganha acima de 90% da população e ainda assim você está insatisfeito porque você não está dentro dos 1%. Então, a comparação, ela é burra, vamos dizer. A comparação, ela não faz sentido, porque a gente deve olhar para a nossa trajetória. Como que eu estou evoluindo? Como que eu estou chegando no lugar que eu quero chegar? Eu estou indo pelo caminho certo? E se a gente parar de olhar para o lado e parar de querer abraçar o mundo, querer fazer tudo como as outras pessoas também estão fazendo, a gente vai progredir de fato, porque se a gente ficar só comparando, a gente vai ficar pulando de galho em galho. E a comparação faz você pular de galho em galho, porque às vezes você está dentro de um mercado, você olha para outra pessoa e fala, aquilo que fulano está fazendo é muito melhor do que eu estou fazendo. Então você acaba indo para outro mercado, você acaba mudando o seu foco por causa que você se comparou. Então a comparação também é um hábito que só te atrasa e faz você perder o seu tempo. E a sétima coisa para você parar de perder o seu tempo é saber delegar. Existe uma matriz que chama matriz de Eisenhower. Essa matriz diz que durante a nossa gestão do tempo, a gente tem 4 quadrantes. É como se fosse uma matriz, assim. Existem na nossa vida tarefas que são importantes e urgentes. Tem tarefas que são importantes, mas que não são urgentes. Tem tarefas que não são importantes, mas são urgentes. E tem tarefas que não são importantes e também não são urgentes. Essas tarefas que não são importantes e não são urgentes, a gente deve eliminar da nossa vida. Por quê? Porque não é importante, não é urgente, para que eu vou fazer isso? Agora, tem coisas que não são importantes para um determinado objetivo, mas são urgentes. Por exemplo, se você tem um objetivo de ter um X número de clientes, tem tarefas que vão contribuir para isso e tem tarefas que não vão contribuir para isso. E essa matriz, ela ajuda você a identificar isso. Então, por exemplo, quando eu falo fazer compra no mercado, vamos supor que você precisa fazer as compras no mercado. É uma tarefa que é urgente, mas não é importante para esse objetivo. Então, nesse caso, você delega. As tarefas que não são importantes e não são urgentes, você elimina. As tarefas que são importantes e urgentes, você faz. E as que são importantes que não são urgentes, você também faz. Então, por exemplo, ler um livro
é algo que é importante, mas não é urgente. Por quê? Porque não tem uma data, você tem que ler um livro até amanhã. Não. Agora tem coisas que tem data. Então, por exemplo, você precisa fazer uma prova que a data de entrega dela é amanhã. É algo importante e é algo urgente. Então você tem que fazer as coisas que são importantes e urgentes de forma prioritária. E depois de fazer as coisas que são importantes e urgentes, você precisa fazer as coisas que são importantes, mas não são urgentes. E aqui que está o segredo. As coisas que são importantes e não são urgentes são as coisas que geram resultados no longo prazo. Por exemplo, academia é importante, mas não é urgente. Não tem ninguém te pressionando para ir para a academia. Porque quando a gente está falando de uma reunião, como eu falei, uma prova que tem data de entrega, a gente vai se virar para estar naquela reunião. A gente vai se virar para estar entregando aquela prova. Agora, quando não é urgente, não tem uma data, mas é importante, a gente precisa de muito autocontrole. E são essas tarefas que transformam a nossa vida. Exemplo de tarefas que são importantes e não urgentes. Ir para a academia, praticar um esporte, ler um livro, desenvolver uma nova habilidade, aprender um novo idioma. São tarefas que são importantes, mas não são urgentes. A gente não necessita dessas tarefas para viver. A gente não tem um compromisso com essas tarefas. Mas mesmo assim, se eu fazer essas tarefas, eu vou colher frutos na minha vida. Então, pega esse quadrante de e identifica na sua vida quais são as coisas que são importantes e que são urgentes que eu tenho que fazer de forma necessária, porque são importantes. Eu consigo delegar alguma dessas coisas? Pega ali quais são as coisas que são importantes, mas não urgentes, pratica essas coisas, né? Leitura, uma atividade física, tenha autocontrole para buscar isso. E as tarefas que não são importantes e urgentes, elimina. As tarefas que são urgentes e não importantes, delegue. Por exemplo, sei lá, às vezes tem coisas simples que dá para você delegar. Tem coisas simples, lavar o seu carro. Talvez faz mais sentido você terceirizar isso para outra pessoa, porque isso não vai ajudar você a chegar no seu benefício. Às vezes você vai perder 1, 2 horas lavando um carro, por exemplo, sei lá, pode perder mais de 1 hora. Você poderia estar lendo um livro, poderia fazer outra coisa, poderia delegar isso. Então, gerir o tempo é muito mais do que saber o que a gente vai fazer com essas 24 horas. Mas é saber delegar as coisas certas e focar nas coisas que são necessárias. Então, pegue as suas 24 horas por dia, tire o seu tempo de sono, tire o seu tempo de trabalho, fazendo as tarefas que são importantes e urgentes, as coisas de trabalho, e os demais, encaixe tarefas importantes que vão gerar benefícios no médio e longo prazo para você, estudar, praticar um esporte, ir para academia, inclua isso na sua agenda e elimine esse tempo com rede social, com fofoca, com balada, com tudo isso que eu falei com você, que com certeza você vai ter uma transformação na sua vida. Pode ser que sua vida não vai transformar do dia para a noite, ou de um ano para o outro, mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai ver uma transformação na sua vida se você largar todos esses hábitos ruins de lado e você focar em direcionar o seu tempo e otimizar muito bem o seu tempo e implantar coisas boas. Então é isso, terminamos aqui o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e aperte o joinha aqui, compartilhe esse vídeo para alguém e fala, para de perder tempo com essas coisas aí, isso aí não vai te dar futuro não. Olha aí o que você deve focar, né? Como você deve focar o seu tempo. Então é isso, espero a sua contribuição aí e te vejo no próximo vídeo.